Narrativas compartilhadas, continuo ouvindo o professor Aldo Vanucci, e agora ele vai falar um pouquinho sobre a questão da coleta seletiva dentro da universidade, e em seguida passa para um momento basicamente atual, 2010 a 2019, dentro da Uniso. Com a palavra, nosso querido professor Aldo. Como estava falando, a Uniso se interessou pela questão da coleta seletiva, que é fundamental para o Brasil inteiro hoje. Como foi esse interesse nosso? Foi procurar alguns catadores da cidade, aqueles de carrocinha, e convidá-los para algumas reuniões. Fizemos várias reuniões lá no campus Trujillo. Eu me lembro que um professor que me ajudou muito nisso foi o professor Oswaldo Basso. E reuniões preparatórias com pessoas que, na realidade, não tinham prática nenhuma de reunião, alguns sem documentos, e reuniões que enfrentavam dificuldades enormes da parte dele. O grande problema era que eles, com as suas carrocinhas, ajuntavam sucata e entregavam aquilo em ferro velhos. E lá o ferro velho pagava o que ele queria, né? E aquilo era a subsistência dessas pessoas. Agora, reuniões para mostrar outro caminho era uma insegurança absoluta para eles, né? Quem éramos nós para esse convite feito a eles, né? E quem garantiria a eles a verdade de tudo aquilo? Que conversa era essa? Então a gente teve muita dificuldade, foi coisa de mais de um ano, de algumas reuniões nesse sentido de mostrar esse outro caminho. Finalmente foi criada a Catares, que é a coleta seletiva de recursos Resíduos recicláveis de Sorocaba. Catares é a sigla, que existe até hoje, por sinal que é a coleta seletiva, a cooperativa que atende Santa Rosália, onde eu moro. Sim. É com muito prazer que a gente bota toda quarta-feira o saco amarelão da coleta seletiva e a Catares passa com um caminhão recolhendo aquilo. E hoje não é propriedade da Uniso, de jeito nenhum. A Uniso é simplesmente madrinha da Catares. Ajudou a criar e sempre que há algum problema de funcionamento, relacionamento e ligação com a prefeitura, a Catares tem alguém lá que representa e ajuda a resolver as questões. Passando agora do meu reitorado, de 15 anos, dos quais eu destaquei alguns pontos, né, eu gostaria de lembrar que a Universidade Comunitária de Sorocaba, a Uniso, é também altamente democrática. Ou seja, ela tem dirigentes, mas vinha tendo um reitor sempre nomeado. E isso que verbo eu vou usar? Me orgulhava, me satisfazia, me serenava, eu acho, me tranquilizava. Eu que sempre lutei por toda verdadeira democracia, eu sentia isso. Nomeado. Eu fui nomeado 4 vezes reitor. Mas, de um certo lado, eu entendia a situação. Era uma universidade recém-nascida, precisava, talvez, de um tempo de consolidação. Acho que era isso o que o Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre, que é a entidade
que tutela a Universidade de Sorocaba e o Colégio Dom Aguirre. Eu acho que era isso que a Fundação pensava. Mas chegou o momento que a Fundação e eu decidimos realmente fazer eleição democrática para reitor. Sim. Foi um grande momento. Outubro, novembro, dezembro de 2009. Né? Aquele movimento todo de candidatos que se apresentem, resultado final, 2 candidatos apenas, campanha eleitoral legítima, aberta, clara, transparente. 2 candidatos apenas foi o final dessa campanha. E chega o momento da votação, um candidato tinha que ser eleito e foi eleito o professor Fernando de Sá Delfiol, que tinha sido coordenador do curso de farmácia, doutor, com todas as condições exigidas no pleito. E ele tomou posse no dia 10 de fevereiro de 2010. Aí começa, então, uma nova reitoria, um trabalho diferente em alguns aspectos, mas igual nos pontos essenciais. Uma transição serena, muito bem ordenada. E eu não fui descartado de todo, porque a Fundação resolveu que eu deveria continuar na casa como assessor especial da reitoria. E logo depois de um ano também nomeado ouvidor da universidade. Na realidade, a minha assessoria era, na minha opinião, pouca, né? Porque, talvez pela presença, pelos contatos assim de corredor e de cafezinho, junto com a reitoria. Não precisava muita assessoria, nunca precisou nesses anos todos de muita assessoria. Uma ou outra reunião com o reitor, com algum pró-reitor. Por que não precisava? Porque se tratava de reitoria muito bem capacitada. Né? E é isso o resultado da Uniso hoje. Eu apenas gostaria de distinguir um pontinho. Eu notei que quando você me passou a palavra para esse último momento da nossa entrevista, você falou bondosamente da minha magnífica entrevista que eu estava dando. Esse adjetivo magnífico, eu proibi. Lembrei. Quando eu fui nomeado reitor, em 26 de setembro de 1994, a primeira portaria que eu fiz foi que na Universidade de Sorocaba, internamente, porque para fora eu não poderia proibir, internamente é proibido chamar o reitor de magnífico. E essa portaria ficou valendo. Não sei se está valendo hoje até com as novas reitorias. Acredito que sim. Esse é simplesmente um parêntese que eu faço. Mas muito obrigado pela magnífica entrevista. Com certeza. E continuemos lembrando, na atualidade, a reitoria é de magnífica atuação. Com certeza, graças a Deus. Muito boa. O reitor, professor Fernando, reeleito depois, no 2014, 2018, e agora o professor Rogério Augusto Profeta, eleito também, e já eu não sou profeta, mas eu acho que o profeta será reeleito depois
que ele cumprir o primeiro mandato de 4 anos. Sem dúvida. Porque eu acho que está sendo são reitorias muito boas, muito capazes. Primeiro, porque são muito mais jovens. Segundo, porque mais jovens, eles têm mais facilidades de mais contatos, né? Eu me lembro que quando eu fui reitor, como reitor, a gente tem que participar de reuniões do país inteiro, né? Da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, da qual, aliás, eu fui nomeado presidente em 2006 a 2010. Um cargo que me levava a Brasília todo mês. Um cargo que me levava a promover, como presidente da associação, reuniões da associação em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu promover até fora, para que a coisa não ficasse muito centralizada. João Pessoa, Criciúma, Santo Ângelo, reuniões, então, das universidades comunitárias do Brasil em determinadas universidades. No meu tempo de presidente dessa ABRUC, eram 38 universidades comunitárias. Hoje já são umas 50, se não me engano. Outra coisa que aconteceu quando eu era reitor é que eu fui nomeado membro do Conselho Nacional de Educação. Eu que tinha frequentado aquele conselho inúmeras vezes como ouvinte paciente e passivo, para ver como é que ia o nosso processo de criação da universidade, como é que iam os outros processos, ouvindo conselheiros, alguns breves, rápidos, eloquentes, outros lentos, mordazes, né? Infindáveis, né? Como a gente vê hoje no Supremo Tribunal Federal, né? Conselheiros que falam 1 hora e a gente tem que ouvir. De repente, nomeado conselheiro nacional de educação. Outra coisa que me tirava muito da cidade e da reitoria, mas que também era um aprendizado e repercutia de maneira benéfica, acredito, no próprio seio da nossa universidade. Isso para dizer que os atuais reitores, professor Fernando, professor Profeta, como reitores jovens, podem fazer essas viagens com muito mais facilidade e mais frequência. E eles estão fazendo, inclusive ao exterior, coisa que eu fiz uma vez só. Participei de uma reunião em Santiago do Chile, uma reunião de universidades da América Latina. Entre parênteses, essas participações são caras. Sim. E a gente evitava isso. Hoje, os novos reitores, por convites ou por necessidade da própria universidade, porque a universidade aprende quando a gente entra em contato com outras ótimas universidades do Brasil e do exterior. É o que os atuais reitores fazem e fizeram, estão fazendo e acredito que farão sempre, porque a gente não tem vergonha nenhuma de aprender com gente que sabe mais, né? O que é uma universidade que está comemorando 25 anos apenas, com outras que têm séculos de história, né? Sim. No Brasil, nenhuma com um século de história. Mas fora do Brasil, em Lima, no Peru, no México, na Europa, nos Estados Unidos, inúmeras, né? Na Ásia. Né? Sim. Outra coisa magnífica das reitorias atuais é justamente essa ousadia de tomar alguns passos que não eram necessários ou não eram possíveis em reitoria anterior. Por exemplo, a própria criação da universidade, da cidade universitária. Né?
eu ainda era reitor quando foi criado. Mas foi criada e começou a funcionar em 1º de agosto de 99. Foi o último semestre meu, de 99. Que, não foi. Estou fazendo um belíssimo engano. Eu terminei em 2010. Mas o que eu quero dizer, me corrigindo, não é fácil ficar falando tanta coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, que a reitoria do professor Fernando e atual do professor Profeta estão fazendo muita coisa na parte estrutural da Uniso na própria cidade universitária. Vários prédios foram construídos. Né? O prédio E, O E, o F. E o prédio F. E outros grandes melhoramentos dentro da cidade universitária. Melhoramentos também no campus Trujillo. No campus Seminário houve uma decisão das novas reitorias que foi o seminário ficar, o campus Seminário ficar reduzido apenas a uma parte, aquela parte baixa. Foi uma conjuntura difícil pela qual a universidade passou, dentro de uma crise econômica nacional, né? Mas o campus Seminário está mantido, tem muita vitalidade, lá acontece toda a atividade da terceira idade, são mais de 500, 600 alunos que estão lá todo dia, né? São cursos outros que funcionam lá, e funciona lá também aquele núcleo de assistência jurídica, que tem a sigla SAJU, que é um núcleo que passou a existir desde 1996 e atende gratuitamente em problemas jurídicos pessoas e famílias carentes. A atualidade mantém a terceira idade e o SAJU ali no campus Seminário. E a cidade universitária, com maior espaço, com maiores exigências e com maiores possibilidades de crescimento, até no sentido predial. Eu distinguiria também, na atualidade, a coragem dos mestrados e doutorados. Foi nessa dupla reitoria do professor Fernando e do professor Profeta que aconteceram outros mestrados. Na minha reitoria aconteceu a educação e depois de farmácia. E no finalzinho do meu mandato de reitor, novembro, dezembro de 2009, saiu a aprovação do doutorado em farmácia. Depois, então, vem mestrado em comunicação, mestrado em problemas ambientais e tecnológicos, doutorado em educação, doutorado em ciências farmacêuticas, doutorado em problemas ontológicos e ambientais. A criação e a manutenção de mestrado e doutorados é coisa cara para a universidade, por causa de todas as exigências de corpo docente e também pelas exigências do exercício prático dos doutorados, né? Equipamentos, instrumentos, espaço, inclusive aquele grande ponto que eu estava esquecendo, mas é bem tempo de lembrar, nessas novas reitorias é que nós conseguimos, a Uniso conseguiu estar presente no Parque Tecnológico de Sorocaba. A Uniso está lá dentro já há bons anos,
com um laboratório especializado em nanotecnologia. Está lá um professor doutor, estão lá vários professores, estão lá alunos doutorandos da Uniso em pesquisas. É um setor do Parque Tecnológico que realmente funciona, de portas abertas, com presença de gente atuando lá dentro e fazendo aquilo que a Uniso tem que fazer, pesquisa. Lá, aqui dentro da Uniso, na cidade universitária, fazendo pesquisa por trabalho pessoal de cada pesquisador na sua casa e fazendo pesquisa também no Parque Tecnológico de Sorocaba. Eu diria fazendo pesquisa em público, porque qualquer cidadão pode ir lá visitar aquela maravilhosa estrutura, grande conquista de Sorocaba, que é o Parque Tecnológico. Que diria eu mais sobre a atualidade? Eu queria... tudo tem um momento, né, de encerrar, né? Então, nós tivemos vários blocos, vários momentos. Eu falei magníficos e insisto, realmente, para nós, são de grande valor, né? Tudo isso, toda essa história e aquilo que nós temos partilhado e vemos aqui. Então, conforme nós estamos vindo agora, nós fomos comentando a respeito de tudo aquilo que tem sido feito nos prédios, as sugestões dos alunos, a maravilha de vê-los conversando, estudando, sentados nesses espaços que estão sendo criados. Então, vai fervilhando uma vida verdadeiramente universitária. E nós estamos agora no período da manhã. À noite, é impressionante a beleza de quantos carros que vão chegando, ônibus, vans, vindo de Sorocaba e toda a região e depois indo embora no final da noite. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua sensação, porque você é o principal responsável por tudo isso. Fala um pouquinho do que você sente neste contexto, vendo tudo isso acontecendo. Sem dúvida nenhuma, Roberto. Eu entro pela cidade universitária, já vejo uma placa dizendo meu nome. Ou seja, não esperaram que eu morresse. Nem precisaria mesmo. Depois, entrando, vendo os prédios, as rampas, o verde que nos envolve, né? Muito verde. E pensar que anos atrás, quando a gente começou a viver aqui dentro, houve processo no judiciário contra nós, acusando-nos de fazer desmatamento de uma área de Sorocaba, pondo em perigo nascentes. E, felizmente, o processo não deu em nada. Quem processou saiu mal, teve que pagar as custas do processo, porque realmente o que houve aqui não foi desmatamento, não foi crime climático. Pelo contrário, foi valorização desse chão maravilhoso aqui na zona leste de Sorocaba. Aproveito para dizer que Sorocaba precisa conhecer mais a cidade universitária. É um campo aberto. Aqui entra ônibus da cidade. Aqui entra toda e qualquer pessoa que queira conhecer isso. Eu vejo, quando eu chego de manhã, quantos que estão fazendo caminhada e não são alunos. Alguns já entrando para a caminhada, outros senhores saindo, caminhada feita. A minha impressão é realmente de muita emoção. É muita emoção. Como disse o outro, haja coração. Eu que sou cardíaco, mas cardíaco muito bem tutelado, não só por médico, não só por medicamentos, não só pela minha autocontenção e disciplina de caminhada diária, mas muito bem
muito cuidado pela minha esposa. Eu que sou cardíaco assim, bem cuidado, realmente sinto no coração uma vibração enorme de alegria e de agradecimento a Deus, nosso Pai, né, por ter colaborado, trabalhado e conseguido essa grande realidade que é a Uniso. E que é bom deixar claro, não é só a cidade universitária. O campus Trujillo também fervilha. Você sabe melhor que eu, né? À noite, aquilo é praticamente intransitável. A General Osório, os estacionamentos, o estacionamento fechado interno dos professores e funcionários, qualquer outra pessoa ali para entrar não existe vaga. E dentro os cursos todos, né? E de dia o colégio maravilhoso, né? Com certeza. Pegando desde criança de 2 anos de idade, lá estão meus netinhos, os gêmeos, e até os cursos superiores da noite. O campus Trujillo também, que tem uma história maravilhosa, né? Aquele jardim interno, quanto casamento começou ali, né? Verdade. Quantas atividades aconteceram, professores maravilhosos. Me lembro a professora Maria Lúcia, por exemplo, de geografia, belíssima atitude, tinha ela sempre, muita criatividade. Naqueles espaços, nós caminhávamos. Fazia e organizava coisas que às vezes eu era apenas um diretor da faculdade, de repente ela já tinha organizado alguma coisa naqueles corredores. Né? Um exemplo de professora, Com certeza. um grande professor. Professor não é só aquele que dá só aula, né? Dentro da sala de aula, mas é aquele que cria, ou dentro da sala ou fora da sala. Né? O mesmo se diga do seminário, quando era tudo aquilo, com aquele outro pátio, com poço também, né? Professores como você mesmo, que deram aula ali, perto do poço, fora da sala de aula clássica. Eu acho que isso mostra o que é o Uniso de ontem e mais ainda o Uniso de hoje. Professores criativos, professores que levam alunos aos bairros, professores que fazem famílias virem ao campus. Tudo isso é Uniso hoje. Tudo isso me é muito emocionante e eu não digo que quero morrer aqui dentro. Não quero, não. Mas eu quero e sei que vou morrer levando dentro de mim essa grande alegria e felicidade de ter feito algum bem através da universidade, antes dela através da faculdade de filosofia. Ou seja, de 1958, quando eu comecei a dar as primeiras aulas na faculdade, até o dia em que eu dizer tchau. Como diz o italiano, tchau bella. Tchau, bella. Professor Aldo, a gente sabe quanta coisa ainda o senhor pode nos contar, quantas histórias boas temos para ouvir, né, da sua maneira de ser, de falar e principalmente de sentir, né? Eu gostaria muito de dizer da minha gratidão. Eu estou aqui porque você foi o meu grande mediador. Eu lembro que um dia eu liguei, ele estava dando aula no Getúlio Vargas, eu liguei para você dizendo assim que eu gostaria muito, eu estava fazendo mestrado na Uniso, falei assim, gostaria muito de trabalhar aí. Ele falou, então, comece pelo Colégio Dom Aguirre, fale com a dona Tita e pode ligar daqui a pouco. Eu vou ligar para ela agora e converso com ela porque é um dos caminhos. Aí eu liguei para a dona Tita, ela me chamou na mesma hora e eu fui, me contratou e depois automaticamente eu fui passando a trabalhar, substituir na faculdade na época e depois fui trabalhar do seu lado durante muitos anos. Como pró-reitor. E a minha gratidão é eterna, não tem preço tudo que eu aprendi ao seu lado
e tudo que nós aprendemos ao seu lado, porque todas as pessoas com as quais eu fui trabalhando e que estavam por perto de você, sempre tinham em você o grande exemplo, como você é até hoje para nós, todos. Então, a minha gratidão no contexto todinho familiar também, mas essa comunidade, essas pessoas que estão aqui agora, fazendo a nossa gravação, neste espaço fantástico também, eu diria, e essas pessoas todas que estão trabalhando aqui, que desde a portaria, na hora que eu cheguei, viram essa flor e falaram, para que é isso? Eu falei, uma entrevista com o senhor Aldo. Manda um beijo para ele, porque ele foi meu professor. Quer dizer, e assim vai, em todo espaço que a gente chega, a sua presença. Então, a presença de toda essa comunidade, essas pessoas que trabalham aqui dentro, mais ou menos 1.100 pessoas, como você mesmo falou há pouco, e todos esses alunos e essas pessoas, famílias todas, quer dizer, o número de pessoas que atingem, né, as ações dessa universidade é inumerável. Não é possível, desde as publicações e esse contexto aqui desse dia a dia. É tudo muito bonito, muito lindo, mas a gente sabe que isso tudo foi muito difícil. E foi a sua história, aquilo que você quis fazer, que está acontecendo. E agora, então, nesta minha gratidão e a gratidão de todos nós da universidade, da cidade de Sorocaba, da região, né, Sorocaba e região, mas deste Brasil, porque você esteve atuando no contexto nacional durante muito tempo. E agora, para fechar, eu queria que você falasse, então, a respeito desse livro. A gente estava esquecendo, né, Roberto? Ainda bem que foi lançado esse fantástica. livro, dias atrás, a história da universidade dos seus primeiros 25 anos. Eu não sou historiador, mas eu senti um compromisso de deixar escrito tudo aquilo que eu conseguisse lembrar, tudo aquilo que eu conseguisse captar da documentação existente na Uniso, dos 3 campos, dos 25 anos, através de um livro. Saiu um livro um tanto maçudo, 345 páginas, mas era necessário compilar de relance alguns fatos, alguns feitos, alguns casos, alguns causos que mostrassem o que foi e o que é a Uniso hoje, quando ela completa 25 anos de existência. Na realidade, seriam necessários 25 volumes. Cada ano, um volume. Haveria assunto para cada volume. O que eu fiz? Cada ano é um capítulo, cada capítulo termina com o depoimento de um professor ou de uma funcionária, e isso está entregue agora à própria Uniso, na sua biblioteca, aos alunos, aos professores interessados em ler. É uma forma concretizada de perenizar o que o tempo levou. Professor Aldo, muito obrigado por todos agradeço. esses momentos maravilhosos. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Momentos de vida. Deus abençoe. Obrigado. E obrigado para vocês, né? E até algum outro momento dentro do Narrativas Compartilhadas. Muito obrigado.